Podcast Papo com Silvio Brasil pelo Lupa Notícias. Nós demos uma pausa em virtude do feriado, mas agora estamos de volta trazendo assuntos de interesse da comunidade aqui no Lupa Notícias, no podcast Papo com Silvio Brasil. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, como os demais que passaram aqui pelo podcast. Ele é médico e se dedicou a sua vida à medicina, dedicou a sua vida à sua profissão, à saúde pública, com foco principalmente na prevenção e na atenção primária, e se dedicou integralmente ao SUS. Hoje, inclusive, usuário também do SUS. Para muitos, SUS, como muitas vezes eu falei em alguma reportagem, é o Sistema Único de Sofrimento, mas não é não. É o melhor plano de saúde do mundo. Infelizmente, tem pessoas que sofrem na fila do SUS, tem pessoas que sofrem com atendimentos via SUS, mas não é por causa do sistema, não é por causa do plano, e sim em virtude das gestões que são acometidos às entidades de saúde. Mas o SUS é o Sistema Único de Saúde, o melhor plano de saúde do mundo. Eu vou conversar hoje com... Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. É isso mesmo, hoje eu converso com o Dr. Gerson Aita, ele que tem uma importância incrível no município de Santa Rosa, pois foi com ele que partiu toda a construção da Fundação Municipal de Saúde. Aliás, ele veio para Santa Rosa para trabalhar na saúde. Nós vamos conversar com ele sobre saúde, nós vamos conversar com ele sobre política, nós vamos conversar com ele sobre outros assuntos. Dr. Gerson Aita, muito obrigado por atender o meu convite em estar aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Não é uma entrevista, é uma conversa. Muito obrigado mesmo. E o senhor se definiu aqui como um médico que se dedicou a sua vida profissional à saúde pública. Eu acho que o senhor ainda se dedica, né? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos e todas. Realmente, a gente continua, né? Isso é como uma profissão, mesmo que tu não esteja atuando, tu não se aposenta nunca. Porque o conhecimento não se aposenta. E a experiência de vida também não se aposenta. E isso a gente tem que partilhar no dia a dia com a sociedade. Eu posso te dizer, fiz questão de manter essa apresentação, porque eu entrei na faculdade de medicina sonhando em fazer cirurgia plástica para ganhar bastante dinheiro. Na época se falava muito do Ivo Pitangui, mas eu tive a felicidade de que aconteceu durante o período que eu estava na faculdade, o primeiro processo de discussão. Começou a criação de um projeto nacional que se chamava SUDES, Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Esse projeto passou pela aprovação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, e acabou se transformando na proposta aprovada na Constituição de 88 como Sistema Único de Saúde, que foi regulamentado pelas leis posteriormente, se transformou nesse processo. O senhor, na minha introdução, eu falei, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, em alguma reportagem, eu me colocava o Sistema Único de Sofrimento, mas não pelo plano de saúde SUS, que é um dos melhores do mundo, mas pelo que as pessoas passam para serem atendidas dentro deste plano, que deveria sim fazer um atendimento com qualidade, com dignidade, um atendimento realmente voltado à saúde da população. E as pessoas sofrem hoje com o Sistema Único de Saúde, que é um plano maravilhoso, o melhor do mundo, na minha opinião. Na verdade, assim, Silvio, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça: alguém sempre paga a conta. Então tem que haver dinheiro para que o SUS seja implementado na íntegra, e eu acho que os orçamentos, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipais, nunca conseguiram alcançar o volume de recursos necessários para atender 100% da demanda do SUS.
Há um outro problema com relação a isso. Alguns outros. Vamos abordar alguns deles aqui. O SUS, quando ele é direcionado para prevenção, ele tem um efeito e um impacto muito forte na população. Mas esse impacto não se dá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de vida. É ao longo de décadas que esse impacto vai se dando. Aqui mesmo nós conseguimos, de 1995 até 2005, mais ou menos, nós conseguimos zerar os casos de câncer de colo de útero. Chegamos a passar 3 anos sem ter um caso de câncer de colo de útero. Mas foi preciso um longo processo de planejamento e direcionado à prevenção. E muito importante, que os profissionais que estejam atendendo próximo à comunidade, nos postos de saúde, sejam preparados para esse trabalho de prevenção e o trabalho de atenção primária. E que eles não estejam sozinhos. Então, a primeira dificuldade é a preparação dos profissionais. Não é simplesmente pegar um médico e botar atender num posto de saúde. Ele tem que ter a visão preparada para atender a comunidade, para estar atento à comunidade e para fazer a promoção de saúde junto a essa comunidade. Então, é um trabalho de entrosamento, de integração que acontece ao longo do tempo. O segundo aspecto é que a atenção primária ela consegue resolver em torno de 85% a 90% dos problemas de saúde. Mas esses outros 10% a 15% dependem de uma retaguarda, de serviços especializados, dependem de áreas mais avançadas, né? E que a grande maioria dos municípios não conseguem ter. Em parte, esse processo avançou mais lentamente, porque havia um entendimento de que tudo deveria ser público. E criou-se uma guerra entre o setor público e privado. E dessa guerra é que faltou o entrosamento necessário entre o atendimento privado, que acontece de forma complementar, e a atenção primária. Então, o primeiro aspecto foi esse. Depois surgiram outros problemas, e nós estamos vivenciando uma era muito complicada, que são a era das OS, as Organizações Sociais em Saúde, em que o município ou o Estado entrega para o setor privado a gestão do próprio sistema de saúde. Esse setor contrata profissionais terceirizados e isso vem sendo, se tu pegar exemplo, aconteceu muito em São Paulo, no Nordeste, e foi um problema em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, a GAMP, que era um dos grupos que prestava serviço na área de gestão, trucidaram os orçamentos, acabaram com os orçamentos do sistema de saúde e com os próprios serviços de saúde. Então, por isso a população acabou ficando desassistida. Imagina se com a gestão pública, que não leva nenhum benefício, já é difícil manter gestão em saúde, imagina a gestão privada entrando. Bom, Dr. Gerson Aita, nós estamos gravando aqui na Cris Café Confeitaria e Café, próxima à Praça Alemã. Você está vendo aí imagens da Cris Café Confeitaria e Café. É um local ideal, um local familiar, um local aconchegante, um local tranquilo para você vir aqui fazer um lanche, tomar um café, conversar com os amigos, fazer uma reunião. É um lugar muito aconchegante, próximo aqui à Praça Alemã. Cris Café Confeitaria e Café. Veja só as imagens de quantas coisas boas você pode aproveitar aqui na Cris Café Confeitaria e Café, nossa parceira aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Dr. Gerson Aita, nosso convidado especial de hoje do podcast. Vamos falar sobre saúde, estamos falando sobre saúde, daqui a pouco outros assuntos também. Mas, doutor, por que hoje, eu não quero falar só de Santa Rosa, tá? Para não dar a impressão que eu convidei o senhor para a gente apontar defeitos na saúde de Santa Rosa. Não vamos fazer isso até porque saímos de um período eleitoral agora, onde cada um fez suas propostas, cada um apresentou demandas, apresentou falhas, apresentou acertos, enfim, não seria muito cabível nesse momento a gente tentar, né, trazer só a saúde em Santa Rosa. Mas por que de repente nos municípios existe essa defasagem no atendimento à saúde? Por exemplo, o exame de Papa Nicolau, por exemplo, né?
há um recurso muito grande para o exame de Papa Nicolau, mas esse recurso não é totalmente aplicado a isso. Nós temos dados, inclusive, desses exames. Eu não falo a pauta direto, mas é só um exemplo que eu estou citando. Por que diante do SUS, que as pessoas têm o direito, elas não têm o atendimento que deveriam ter? Eu sei, o senhor falou a questão privada, falou agora também, mas, infelizmente, hoje, quando se fala em SUS, né, o Sistema Único de Saúde, essa saúde via SUS, as pessoas já têm o entendimento que ali vai demorar uma consulta, ali vai demorar uma cirurgia, ali vai demorar um procedimento, porque tem que passar via ou Secretaria de Saúde, ou via Fundação, ou via algum órgão público para conseguir uma cirurgia, para conseguir uma consulta, para conseguir um exame. Por que tudo demora, né, hoje, em nível geral, via SUS? Eu quero te dizer o seguinte: isso já demorou muito mais até. Em primeiro lugar, se organizar da rede de atendimento de atenção básica no município, em Santa Rosa nós tivemos condições de atender 100% a demanda do município. E foi isso que permitiu zerar os casos de câncer. O Papa Nicolau simplesmente se contrata um laboratório. Claro que o laboratório é preciso que haja um controle de qualidade desse serviço. Não vou entrar nesse mérito porque não tenho desconfiança nenhuma, claro, nada disso. Claro. Mas é preciso garantir a qualidade desse exame complementar que é feito por alguém que é pago para fazer esse exame. Exames do Estado, laboratórios do Estado também participam desse processo. Muitos municípios mandam para o laboratório do Estado. E a demora... existem alguns componentes que são indispensáveis. Um deles é o controle e a fiscalização. O que permitiu que Santa Rosa, e eu tenho que entrar em Santa Rosa, por que Santa Rosa conseguia fazer mais do que os outros municípios conseguiam? Aqui existe uma outra coisa chamada o mercado da doença, que pouca gente fala, pouca gente conhece. O que é o mercado da doença? Se eu sou um profissional, seja médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, enfim, existe um mercado da doença, onde as pessoas doentes necessitam atendimento. E esse mercado, como todo mercado, é controlado pela oferta e pela procura. Certo. Né? Quanto mais pessoas existem, mais difícil o atendimento, mais caro se cobra a consulta, é todo um processo assim. E quando se planejou o sistema de saúde de Santa Rosa, se levou em conta esse processo. A gente tem que, como principal comprador, que é o SUS, porque o SUS, quando compra serviço, compra grande quantidade de serviço. Apesar de pagar bem menos do que o particular. Bem menos, né? Do que o particular, bem exatamente. Menos. Mas ele pode oferecer situações complementares que compensam esse recurso a menos que o setor privado recebe. Por exemplo, com projetos recebem emendas de parlamentares, recebem financiamento a custo perdido, recebem equipamentos, recebem insumos, sabe, em que acabam complementando o pagamento. Muitos locais, e aqui eu saio de Santa Rosa, muitos municípios pequenos não têm condições de manter um tomógrafo, de manter um aparelho mais sofisticado de exame complementar. O governo da União e o governo do Estado se juntam, compram esse aparelho e disponibilizam para um serviço. Esse serviço vai usar esse aparelho tanto para fazer os exames do SUS, como dos convênios, como dos particulares. Então ele acaba tendo um benefício secundário que compensa o atendimento que ele presta pelo SUS, que é menos remunerado do que deveria ser. A questão da demora via SUS é um dos problemas que mais aflige as pessoas, né? A demora tem um outro componente, Silvio, assim, é preciso que se fiscalize os fluxos de encaminhamento. Por exemplo, um paciente é atendido numa unidade básica de saúde, ele necessita de uma tomografia, então ele não vai direto ao serviço e o serviço faz. O Estado, o município tem um recurso limitado
E o que ele vai pagar, quantas tomografias ele vai pagar, depende desse recurso. Então, o paciente, quando é solicitado esse exame, ele vai para um centro de triagem, esse centro que faz o convênio com o hospital, para garantir que o recurso que ele tem seja suficiente para cobrir o máximo possível de necessidade que a comunidade tem. Se isso não fosse assim, o que acabaria acontecendo é que os primeiros que chegavam consumiam, precisando ou não desse exame, e muitos dos que precisavam acabariam ficando sem, que é o que acontecia com as internações hospitalares antigamente. Dr. Gerson Aita, o senhor é natural de qual cidade? São Borja. De São Borja. O que fez o senhor vir de São Borja para Santa Rosa? Olha, Eu gostaria que o senhor resumisse, porque eu sei que a história é um pouquinho longa, mas de uma forma resumida, porque eu quero que as pessoas saibam, né, por que o Dr. Gerson Aita tem tanta propriedade para falar da saúde, principalmente aqui, agora entrando na cidade de Santa Rosa. Eu tentei na pergunta anterior tirar um pouco de Santa Rosa, mas agora eu tenho que, como ele já colocou Santa Rosa, eu tenho que voltar novamente aqui, né, voltar para Santa Rosa, para que as pessoas saibam por que ele tem tanta propriedade para falar de saúde aqui no município de Santa Rosa. Natural de São Borja, recebeu um convite, eu acho, né, para vir para Santa Rosa, né, para fazer uma coisa, se envolveu com outra, o senhor vai contar, e acabou tendo uma participação muito ativa e importante dentro da montagem do sistema de saúde municipal. É assim, Silvio, quando eu me formei, poucas pessoas tinham preparo para atuação em atenção primária, uma atuação direta na comunidade. Uma das poucas universidades que abordava isso era a Universidade Federal de Pelotas, que é onde eu me formei. E eu saí e fui trabalhar em outros municípios. Trabalhei em outros municípios. E o município que moldou a experiência foi Tapera. Tapera é um município que tinha montado um sistema de saúde que atendia 100% da população, com uma qualidade excelente. E foi montado pelo Dr. Gilberto Padilha Vargas, uma pessoa extremamente detalhista em tudo que faz, super competente, mas que tinha o sonho de fazer oftalmologia. Faziam 2 meses que eu estava lá, ele saiu porque foi aprovado numa residência, e nós assumimos a gestão da saúde num grupo de 5 pessoas, 5 profissionais com a experiência que se tinha. Dessa experiência de Tapera, quando terminou o mandato do prefeito de Tapera, nós éramos todos contratados com cargo de confiança. Então, encerrou o mandato, a gente colocou os cargos à disposição e foram trocados os cargos e resultou disso. E nós recebemos um convite do Dr. Osmar Terra, quando ele se elegeu prefeito de Santa Rosa, para vir para a região, todos os profissionais. O senhor ainda é amigo do Osmar Terra? Eu não tenho nada contra ele, a gente não tem se falado, até porque ele vive num mundo... Há quanto tempo o senhor não fala mais com os Osmar Terra, assim, já que o senhor teve uma participação muito importante na gestão dele como prefeito? Olha, não sei, acho que uns 10, 15 anos. Mas que não fala mais com os Osmar Terra? Exatamente. 10, 15 anos? Sim. Então o senhor não fala com os Osmar Terra desde 2008, 2007? Acredito que sim. Foi quando eu cheguei aqui em Santa Rosa, em 2008, cheguei em Santa Rosa, comecei a atuar na rádio em 2009, então desde 2007, 2008, o senhor não fala mais com os Osmar Terra, tendo uma participação tão importante como teve durante a gestão dele na saúde. É que ele seguiu outro rumo, né? Ele está a nível nacional, tá na Brasília, eu me né? mantive aqui. Mudou de carro, né? Mudou de carro, saiu do Fusquinha e foi para Brasília. Em resumo, quando chegamos nesse período, a gente recebeu um convite para vir conhecer a região. Convite de quem? Convite de quem? Quem convidou? Do Osmar Terra. Do Osmar Terra. E do Jaime, que era ex-prefeito de Novo Machado, Jaime Sirena, se não me engano. Não sei se era Sirena o nome dele, sobrenome. Eles dois fizeram um convite para os profissionais virem, a gente fez uma reunião com vários prefeitos de toda a região e a gente expôs a experiência de Tapera. Olha, o Dr. Gerson Aita, nós chegamos agora, nós queríamos nesse ponto do podcast, né, nessa conversa, porque o Dr. Gerson Aita ele tem um talento de ser médico, que é a profissão dele. Isso é uma dádiva de Deus, né, que Deus deu a ele para que fosse médico e seja médico. Ele é médico, tá? Isso é uma coisa que vem de Deus.
Outra coisa que vem de Deus para ele é um talento que ele tem, que nós vamos falar daqui a pouco, porque foi sobre esse talento que ele tem, que não é a medicina, que ele veio para Santa Rosa, né? Não foi isso, não? Sim. Na verdade, a gente veio, fez essa reunião. Eu acabei indo trabalhar em Independência. De Independência, saí, acabei em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu queria conhecer o Musicanto. Música, aí eu vim para conhecer o Musicanto no final de semana. E nesse final de semana eu fui recebido por amigos que trabalhavam aqui, faziam parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu cheguei na sexta-feira de manhã. Nós tivemos uma reunião sexta à tarde no Conselho Municipal de Saúde. Na sexta-noite nós tivemos uma reunião no gabinete do Osmar Terra, então, porque eu conhecia ele já. E naquela época era a Secretaria Municipal de Saúde, né? Secretaria Municipal de Saúde. Acabamos tendo reunião no sábado também. Eu não vi nada do Musicanto, mas acabei saindo de Santa Rosa com o convite de vir assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, né, veio para conhecer o Musicanto, convidado também para conhecer o Musicanto, não aproveitou nada do Musicanto, mas mudou minha vida, porque eu estava me estabelecendo em Eldorado do Sul. Sim. Cortei todo esse processo, vim a Santa Rosa e tive a felicidade de ser uma das pessoas que participou desse projeto grandioso e coletivo, que foi a construção do Sistema Público de Saúde de Santa Rosa. Ou seja, a Fundação Municipal de Saúde. A Fundação. Tive a felicidade. Claro que quando eu vim, havia algumas estratégias que eram necessárias. Primeiro foram construídas uma infraestrutura, na época do Dr. Gabardo. O Gabardo construiu a infraestrutura, montou a infraestrutura, informatizou o sistema. E depois precisaria alguém que viesse com o novo perfil, a nova proposta. Existia já um anteprojeto feito pelo IBAN, Instituto Brasileiro de Apoio à Administração Municipal. Nesse anteprojeto previa a contratação normal de pessoas, de profissionais. A minha vinda para cá foi mais no sentido de que viria uma nova proposta. A gente teria que trazer profissionais que atuassem com dedicação exclusiva à saúde para garantir que esses profissionais não fossem disputar espaço no setor privado, que era uma grande preocupação do setor privado, que viriam novos profissionais, e que também eles teriam uma visão dedicada à atenção primária que o SUS exige, para que se implante da melhor forma. E o mecanismo que a gente achou que permitiria trazer esses profissionais altamente qualificados, sem querer dizer que outros profissionais não sejam, mas qualificados claro. Na atenção básica, né? Foi a dedicação exclusiva e que realmente funcionou por 20 e poucos anos aí, muito bem. Muito bem, e o senhor me dá aqui já um gancho para uma próxima pergunta, né? Qual a sua opinião sobre o fim da dedicação exclusiva? E antes que o senhor responda essa pergunta, o senhor participou de toda aquela polêmica que ocorreu na Câmara de Vereadores, na votação para a criação da Fundação Municipal de Saúde, para a extensão da Secretaria Municipal de Saúde, onde a população foi para a Câmara de Vereadores naquela época. O senhor teve alguma participação nessa movimentação que ocorreu em Santa Rosa? Sim. Nós criamos o projeto, assim, Silvio, nós fomos em todos os bairros, todas as vilas, fizemos reuniões com todas as pessoas. As primeiras reuniões, o pessoal me chamava de louco. De louco? Porque eu dizia que nós teríamos médico atuando 8 horas por dia. Quem chamava o senhor de louco? O pessoal me chamava... A população? A população. Não acreditava nisso? Não acreditava. A experiência que eles tinham era de um profissional que chegava no posto de saúde, atendia um determinado número de fichas, 15, 16 pessoas, em uma hora e pouco, e ia embora. E aí eu dizia, não, nós vamos ter profissionais, médico, dentista, enfermeiro. Chegaram em algum momento a achar que o senhor estava tentando fazer uma campanha política ali? Muito. Porque, né? Ninguém acreditava. Vezes. Até porque nesse período ia junto conosco políticos de vários partidos, inclusive o prefeito Osmar Terra participou de quase todas essas reuniões. Sim. Vereadores como o José Albino,
De Paula, que foi o presidente da Câmara na época, né? O Severo, que era mecânico, era vereador. O Carlos Nazi era um que deu muitas contribuições no sentido de dar sugestões para a gente qualificar o plano, né? Porque não foi consenso. O plano foi muita briga, muita luta, muito bate-boca, muitos profissionais que eram direcionados por 2 ou 3 profissionais do município que eram contra o sistema público de saúde. Alguns até viramos amigos depois, porque a gente trocava ideias, a gente fazia debate de ideias. E mesmo eles sendo contra, acabaram abrindo espaço para que o SUS acontecesse. Quando eu cheguei no município, eu era muito mal visto pelos meus colegas, e eu posso dizer que ao longo de 20 anos de profissão, aí acabei tendo uma relação muito boa com todos eles. Bom, o senhor teve essa participação direta aí, né, na criação aí eu acabei participando da organização do projeto de criação da Fundação Municipal de Saúde. Chegou a ser presidente da fundação, não? Não, depois... a gente montou o projeto. Quando o projeto foi aprovado, estava terminando e viriam novas eleições, e eu não estava participando desse projeto político. Então eu saí de Santa Rosa, voltei a Porto Alegre e voltei de novo fazendo concurso na fundação. Sou concursado pela Fundação Municipal de Saúde. Aí eu entrei de novo como profissional. Como médico, mas não cheguei a exercer mais nenhum cargo. Mas teve essa participação importante. Fui secretário municipal de Saúde e Meio Ambiente durante a criação, né? E a implantação. A gente chegou a mobilizar mais de uma vez a população aí para frente da Câmara Municipal de Vereadores, e um projeto que a princípio tinha muita gente contra. Ele foi aprovado por unanimidade, com mais de 2.000 pessoas exigindo a aprovação dele na frente da Câmara Municipal de Vereadores. Isso tudo devido ao trabalho que o senhor e outras lideranças políticas fizeram, indo de bairro em bairro, conversando com as pessoas, embora as pessoas estivessem com descrédito que isso fosse funcionar. Na verdade, Silvio, eu te diria assim, muitos outros profissionais, muitas outras lideranças políticas, mas o sistema de saúde de Santa Rosa só aconteceu porque Santa Rosa tinha uma organização comunitária muito forte. As lideranças das associações de moradores foram os avalistas que garantiram que o sistema de saúde acontecesse. E hoje, fim da dedicação exclusiva, aconteceu na Câmara de Vereadores com manifestação de pessoas com faixas, cartazes, né, manifestando contrário à aprovação do fim da dedicação exclusiva, que prejudicaria os pacientes, né, como alguns profissionais também. E hoje, com a sua análise que o senhor faz do que o senhor ajudou a criar, da saúde de Santa Rosa? Olha, Silvio, tem um assunto muito delicado que eu quero abordar. No momento eu não abordar, mas eu quero abordar. Ninguém gosta de ficar em fila. Ninguém gosta de esperar. Mas todo serviço que tem qualidade acaba gerando uma demanda maior do que consegue atender, e com isso se originam as filas. Então, quando o sistema estava na sua plenitude de qualidade de serviço, surgiu uma proposta que eu acho que bem intencionada, que é a proposta chamada acolhimento, que não é uma experiência única de Santa Rosa. Outros municípios já tinham trabalhado com isso. Inclusive o Luiz Antônio Benvenu trabalhou em Chapada, um município que, quando nós estávamos em Itapera, eles estavam em Chapada, eles trabalhavam com acolhimento e nós não. Então a gente sempre trocava informações sobre isso. Mas o acolhimento, ele proporcionou que todas as pessoas, de alguma forma ou outra, recebam atendimento no mesmo dia. Não intencionalmente, isso acabou atrapalhando o trabalho de prevenção. Porque para garantir esse atendimento, foi preciso reduzir os exames preventivos, que geralmente eram feitos de forma agendada. Então aumentou muito a demanda, e como reduziu o número de profissionais, a prevenção foi ficando cada vez mais para trás. Hoje, mesmo assim,
Os profissionais que trabalharam e que continuam trabalhando com dedicação exclusiva são profissionais que têm o preparo necessário para atuar em atenção primária à saúde, atuar com a comunidade. Vou te dar um exemplo assim: se tu sofrer um acidente, que eu espero que não aconteça, também espero, mas se bater a cabeça, tiver um traumatismo craniano, que se imagina que tu chega num hospital e um neurologista te atende, que é a pessoa mais preparada para fazer esse atendimento. Exato. Se você tiver uma hemorragia digestiva, você espera chegar num hospital e ser atendido num serviço de especialidade de gastroenterologia, que é mais indicada para fazer esse atendimento. Mas, se você quer alguém que pense a saúde da tua família o tempo inteiro, tua vida toda, tu precisa de uma pessoa que atua em medicina de família e comunidade. Muitos fizeram essa especialidade que se formou depois que o nosso sistema começou. Sim. Alguns atuaram nela e fizeram até cursos de pós-graduação depois, mas continuaram atuando e com essa experiência de atuação conseguiram um resultado muito grande. Só que nós tínhamos um atrativo para esses especialistas, que era o salário que era oferecido com a dedicação exclusiva. Isso não é só médico, isso é enfermeiro, isso é dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, que tem que ter a visão preparada para o trabalho em equipe, a visão interdisciplinar e o trabalho com a comunidade. No momento que se tira esse atrativo, tu acaba atraindo outros profissionais que têm pode ser especialista bem conceituados até em outra área, mas que para garantir a entrada num hospital nessa outra área, ele concorda em fazer um atendimento no posto de saúde. Então, o atendimento feito nas unidades, muitas vezes, acabam sendo feito por pessoas que vê ela como um bico. Sim. Ah, não, eu vou entrar ali, porque se eu entrar ali, eles me deixam entrar lá no hospital, que é onde eu vou ter o retorno maior do meu dinheiro. E essa perda de qualidade não vai se notar em 1 ano, 2, 3, 4. São décadas de trabalho que vão sendo perdidos ao longo do tempo. Quando o sistema de saúde foi criado, a falta de uma prevenção, a falta de um trabalho bem feito na comunidade, fez a comunidade buscar por isso e se dispunha a pagar mais para que esses profissionais viessem para resolver esse problema. Uma vez que o problema foi resolvido, não se imagina que ele vai voltar, mas ele volta. Então, não, a gente está pagando demais, vamos pagar um pouco menos, vamos ir pagando menos, cada vez menos. E aí o sistema público vai resolvendo cada vez menos problemas e as pessoas acabam caindo ou através de convênio ou através do pagamento direto no sistema privado, que é o que eu digo que é o mercado da saúde. Então, se antes o público tinha o controle do mercado da saúde e negociava preços mais vantajosos, hoje o privado tem o controle da saúde. E não interessa muito ao privado que o sistema público tenha uma boa resolutividade. Daí sobra menos coisa para eles fazerem cobrar. E o fim da dedicação em Santa Rosa? O fim da dedicação exclusiva contribui muito com isso. Porque primeiro que perde o atrativo dos profissionais que estão se formando em centros de especialidades de medicina de família e comunidade, e isso eu tenho contato com muitos desses centros, colegas de aulas que são professores e que nos dizem, Santa Rosa saiu do ponto de vista, do panorama de visão dos profissionais que se formam aqui, não querem mais atuar lá. Então a gente acaba atuando com profissionais que não têm esse preparo, não são especialistas nessa área. São profissionais que vão atuar no setor privado e que, como bico, vão acabar atuando no serviço público de novo. Ou seja, a saúde é que fica prejudicada. A saúde. O atendimento da saúde. Né? O atendimento da saúde. Muito bem. Também nosso podcast de hoje com o Dr. Gerson Maita, gravado aqui na Cris Café Cafeteria, no centro de Santa Rosa, bem próximo à Praça Alemã.
Eu pedi que o Dr. Gerson Aita trouxesse uma informação para a gente com muita propriedade, que ele é médico, sobre um vídeo que andou viralizando nas redes sociais, onde uma mulher falava da morte da filha de 15 anos devido ela ter tido influenza B, ou seja, uma gripe. Influenza B, uma gripe, e a menina de 15 anos acabou indo a óbito. Esse vídeo rolou em tudo quanto foi grupo de WhatsApp, Instagram, também no Facebook, e eu fiz então, antes da gravação desse podcast, uma pergunta ao Dr. Gerson Aita sobre qual a opinião dele a respeito daquele vídeo, a respeito daquela situação que a mulher comentava no vídeo no Instagram. Ela inclusive chegou a ser entrevistada pela TV Rede Record sobre a morte da filha e sobre essa situação da influenza B, onde o vírus teria atingido ao coração da garota de 15 anos que foi a óbito. E o senhor, obviamente, para mim, deu uma explicação muito profissional sobre isso. Eu gostaria que o senhor passasse isso para os nossos espectadores agora do podcast, sobre isso, a influenza B. É uma gripe, mas de acordo com o que a mulher relatou, vou até colocar um pouco do vídeo aqui agora. Olá, papais e mamães, eu me chamo Renata. Estou passando aqui hoje para alertá-los sobre algo gravíssimo que a mídia não tem falado, que os médicos não têm falado, que é sobre a influenza B. Ao pesquisarem sobre influenza B, vocês vão ver que ela é uma variação do vírus H1N1, onde ele se transmuta e se transforma em H2N2, H3N2 e assim vai sucessivamente. Esse vírus de influenza B, ele não tem aspectos gripais. Ele simplesmente causa dores de cabeça, fadiga, às vezes náuseas e vômitos e diarreias, e também uma leve febre. É um sintoma muito parecido como se fosse uma virose. Portanto, se o seu filho sentir qualquer sintoma que se identifique a esses que eu acabei de falar, leve-os ao médico e solicite, por favor, um teste de influenza. A influenza B, ela atacou diretamente o coração da minha filha. Mas, ao ser detectada, os médicos não têm um protocolo específico para que essa doença seja abrandada. O que aconteceu? A minha filha, ao ser diagnosticada, foi enviada para casa com o medicamento que eles usam de praxe, que é o Tamiflu. Ela foi enviada para casa tomando esse medicamento por 5 dias e que, assim disse o médico, palavras dele, tomando ou não esse medicamento, a minha filha ficaria boa. E que eu poderia parar de ministrar o Tamiflu caso ela sentisse reações adversas. E eu perguntei, quais reações? Retorno do vômito, dores musculares. Aí você cessa e não precisa usar mais, ela vai ficar boa. O fato é que, 2 dias após essa consulta, no melhor hospital de São Paulo, Albert Einstein, a minha filha começou a sentir, pela noite, falta de ar. E essa falta de ar, um desconforto respiratório, foi aumentando ao longo da madrugada. No domingo de manhã, ela retornou ao hospital. E pasmem, 24 horas depois, a minha filha foi a óbito, por parada respiratória. E de acordo com o que essa mulher relatou, hoje os médicos eles não dão a atenção que deveria para a questão da influenza B, ou é realmente difícil detectar que aquele vírus da influenza B, aquela situação tenha se agravado tanto que comece a atingir o coração de uma pessoa e leve ela ao óbito? Bom, Silvio, tem muitos esclarecimentos importantes a serem feitos aí. O primeiro deles é o seguinte: eu entendo a pessoa, eu sou pai, e quando tu tem filhos, qualquer coisa que mexa com o filho da gente é uma coisa que nos toca muito. Melhor mexer conosco do que com nossos filhos, né? Com os nossos filhos, com certeza. Mas tem um outro processo, eu não tenho informação se essa menina fez vacina ou não, se foi vacinada. Também não tem essa informação na reportagem, né? Então quero dizer que não é pela reportagem, mas eu me sinto na obrigação como profissional de fazer um esclarecimento muito importante. Influenza A ou B, eu não encontrei, não vou dizer que não tenha, mas eu não encontrei nenhum estudo que diga que o vírus influenza B tenha maior probabilidade do que o A de resultar em problemas cardíacos.
O vírus da influenza, em torno de 10% das pessoas que são acometidas tem miocardite, tem infecção no miocárdio provocada pelo vírus influenza e também agravada pela nossa resposta contra o vírus. Porque na tentativa de combater o vírus, a gente produz interleucina, enfim, não vou dar nomes, mas assim, produz substâncias indispensáveis para a nossa defesa e que essas substâncias acabam provocando um processo inflamatório que atinge o coração e que muitas vezes acabam interferindo em placas de colesterol já instaladas no coração, soltando essas placas ou gerando novas placas. Isso não é só o influenza, o vírus Covid, o Covid-19 provocou e continua provocando muitos problemas circulatórios, inclusive no coração, inclusive de infarto, provocado pelas alterações que o vírus faz. Os vírus, quando entram, e aí eu volto ao influenza, por que se fala mais do A? Porque é o vírus mais comum. O influenza B é um vírus mais raro. O A é comum, mas o estrago que os dois fazem é o mesmo. Esses vírus, eles não sofrem mutação de uma fase para outra? Sofrem, tanto que tu vê aí o AH1N1, o AH3N2, enfim, são várias. Os vírus sofrem mutações. Mas a medicina procura acompanhar essas mutações para evitar que ele seja tão letal à vida das pessoas? Acredito que procura, mas nós estamos vivendo um processo muito complicado. Está havendo uma reação muito forte contra a vacinação. Inclusive, no comentário... A vacinação, muitas vezes, ela evita a infecção, porque no momento que o vírus entra, a gente já tem anticorpos pronto, ataca ele e acaba com ele. Certo. Mas muitas vezes, mesmo que não acabe com ele, mesmo que a gente venha a ter a gripe provocada pelo vírus influenza, os sintomas são bem mais amenos. Que desde que o vírus entra, ele já é combatido e eliminado. Quando tu não tem uma vacina, tu não tem anticorpos, o vírus entra, faz muitos estragos até que o organismo reconheça ele e produza anticorpos específicos contra ele, que faz com que ele seja eliminado depois. É importante o senhor falar isso porque em um comentário que eu li na reportagem feita pela TV Record e no relato da mãe dessa menina de 15 anos que faleceu não em qualquer hospital não foi em qualquer hospital, foi o Albert Einstein, em São Paulo. Né? Não foi ela cita o nome do hospital. Estou citando porque ela cita e o vídeo eu posso reproduzir a qualquer momento. Não foi em qualquer hospital. Mas eu vi alguns comentários que diziam assim: pois é, ela foi tomar a picadinha. Né? O que você está se referindo à picadinha? A vacina do Covid. Atribuindo que tomou a vacina do Covid, o que acontece até hoje, eles dizem assim: tomei a vacina, pronto, hoje eu sinto isso, hoje eu sinto aquilo, fui tomar essa vacina. Eu tomei a vacina e não sinto nada até hoje, além daquilo que eu sempre senti. A minha esposa tomou, a minha filha tomou e não temos nada que pudesse dizer assim: não, nós começamos a ter esses sintomas ou essas situações após tomarmos a vacina contra a Covid. Não, nós não temos. Mas as pessoas insistem em fazer isso, né? Insistem em falar isso. Teria alguma ligação? Não, certamente não tem ligação. Infelizmente, essa menina estava dentro daqueles 10% de casos de influenza, seja A ou B, enfim, não interessa. Influenza A, que é um dos motivos que se vacina, é exatamente para evitar a miocardite, os problemas circulatórios, problemas cardíacos da gripe, que leva muita gente aos hospitais e a óbito. Não à toa, o disparado maior índice de infartos do miocárdio acontece no inverno e muitos deles estão relacionados a efeitos de vírus. Esses vírus, eles entram no nosso sistema, no nosso organismo, provocam alterações em vários sistemas. Alguns, como é o caso do Covid, podem interferir entrando em hemácias e provocando coagulações que provocam trombos e que provocam obstrução de artérias, levando a infarto e levando a outras consequências. O vírus faz isso. Agora, se a gente imaginasse que a vacina pudesse fazer isso, imagina quanta gente se vacinou e quantos casos nós teríamos provocado por essas vacinas. E, na verdade,
grande parte das pessoas, a grande maioria das pessoas que já tinham doenças prévias, que seriam fortes candidatos a terem problemas sérios, só não tiveram porque foram vacinados, e alguns, mesmo tendo Covid, não desenvolveram a doença, porque a doença não desenvolveram sintomas cardíacos, porque a doença deles foi mais amena. O processo inflamatório não chegou a comprometer o sistema cardíaco. Nesse caso dessa menina, como a mãe faz o relato, né, inclusive na entrevista que deu à televisão também, não houve ali, doutor, eu até faço uma colocação aqui, que eu sempre ouço dizer o seguinte: olha, os médicos são todos corporativistas. Eu falei isso, né? Comentei isso com o senhor quando nós conversamos. Não houve ali de repente, não quero dizer uma omissão em hipótese alguma, jamais, mas os médicos, quando receberam essa menina no hospital, que já estava sentindo dor de cabeça, ela começou com uma dor de cabeça na escola, reclamou para a mãe, né, estou com dor de cabeça e tal, e isso foi se agravando e ela morreu junto com a mãe ali, a mãe junto dela, mãe, não suporto mais, e ela foi ao óbito, tá? Não seria o caso de quando essa menina chegou lá naquele hospital, que é um hospital renomado aí, nível internacional inclusive, fazer os exames para ver se ela não estava já com início de miocardite? Com certeza deveria ter feito, não sei se não foi feito, né? Porque na verdade assim, uma coisa é a presença do vírus no organismo dela. O vírus faz o estrago no organismo dela, como faz no organismo de todas as outras pessoas. Então, assim, se não havia nada a ser feito para evitar uma evolução para um quadro mais grave. Se fosse detectado que fosse influenza B, o tratamento seria o mesmo: oseltamivir, tratamento de suporte, repouso, líquido e ficar de olho. Como todas as gripes, todos os sintomas, a gente diz, faz o tratamento, fica de olho. Se piorar, leva para um centro de atendimento o mais próximo, ou mais adequado, ou mais indicado. Quando esse caso complicado chega no atendimento, aí é necessário um acompanhamento mais intensivo. Como eu não vi o que foi feito com essa menina, eu não posso dizer se houve ou não houve omissão. Pode ter havido, sim. Eu não quero falar em caso de omissão, mas assim, né, de repente de terem já de início feito um exame para tentar tirar qualquer dúvida de que a menina estaria apenas com o vírus atingindo parte respiratória, parte pulmonar, e não e tem exames que poderiam ser feitos, a CKMB, que é uma enzima, são substâncias que ficam dentro do músculo, da célula do músculo cardíaco. Então elas só são liberadas na corrente sanguínea quando há uma destruição celular do músculo cardíaco, quando as células morrem. É os testes que se faz para detectar infarto. São exames de sangue, são muito mais precisos do que eletrocardiograma e outras coisas assim. Não sei se foram feitos ou não posso me manifestar. Mas isso deveria ter sido feito. Acontece. Porque os sintomas cardíacos precisam ser investigados. E se sabe que 10%, em torno de 10%, não digo exatamente, mas em torno de 10% de todas as infecções por vírus influenza resultam em miocardite. Então qualquer profissional sabe disso. Muito bem. Dr. Gerson Aita, aqui no nosso podcast. Dr. Gerson Aita vai receber agora o mimo da Cris Café, confeitaria e café. E a Ana vem entregar esse mimo aqui para o Dr. Gerson Aita, nosso convidado aqui no podcast, dessa conversa importante sobre saúde. Mas eu não vou encerrar aqui. Nós falamos de saúde desde o começo ao fim. Só que o Dr. Gerson Aita tem um talento especial, né? Tem um talento especial que você vai ver aqui no podcast, porque ele canta, gente. Canta e encanta com o violão, tá? E inclusive eu vou pedir para ele cantar pra gente aqui no podcast. Aqui não tem violão, ele não vai cantar agora, vai mandar para mim. Eu já tenho vídeos dele cantando, né? Mas de onde vem essa paixão pela música? Porque eu vejo que o senhor, aí está, a Ana entregando aqui. Obrigado. O mimo
da Cris Caffe Confeitaria e Café, para o Dr. Gerson Aita, em nome do Lupa Notícias também, tá, doutor? Por você ter aceito esse nosso convite para vir conversar conosco aqui. A Cris Caffe Confeitaria e Café, como você ouviu, é um local muito familiar, muito tranquilo. Bom. Tem um café muito bom. Tem um café bom, né? Tem um cappuccino bom também, tá? Um atendimento da Ana ali também maravilhoso. As pessoas podem vir aqui na Cris Caffe Cafeteria e Café, fazer o seu lanche, comer um doce, comer um salgado. A Ana está aqui para atender. Bom dia, boa tarde, aliás, né? Já tem uma senhora chegando aqui, me cumprimentou. Então, a Cris Caffe Cafeteria e Confeitaria e Café, próxima à Praça Alemã, no centro da cidade. Aqui tem muitos consultórios, né? Tem bastante médicos aqui, dentistas também. Então, aqui perto, se você está com uma consulta agendada e a consulta de repente vai demorar um pouquinho, vem para cá. Vem para Cris Caffe Confeitaria e Café, tome seu café, faça seu lanche, como de repente um doce, um salgado, enfim. Uma variedade de produtos e sabores aqui na Cris Caffe Confeitaria e Café, próxima à Praça Alemã, onde nós gravamos o nosso podcast. Se sentiu à vontade aqui hoje, doutor? Muito, muito, muito. Sabe, Silvio, que eu estava na faculdade ainda quando eu aprendi com pacientes meus que tinham diabetes, e naquela época a gente cortava totalmente o açúcar de quem tinha diabetes, né? Não pode usar açúcar. E com o passar do tempo, muitos pacientes me diziam, cara, no começo foi difícil parar o açúcar, mas hoje eu sei o gosto que tem um suco, eu sei o gosto que tem o café, eu sei o gosto que tem o chá. Antes eu só sentia gosto de açúcar. Né? E desde essa época eu passei a consumir café sem açúcar. E não posso tomar muito, infelizmente, por causa da pressão. Se toma demais, a pressão sobe, tem complicações. Mas então eu me dou o luxo, quando eu posso, de tomar um café sem açúcar, e aprendi o sabor do café com o passar do tempo. E por isso eu posso dizer, o café daqui é excelente. Ele pode vir aí com açúcar ou sem açúcar, tá, você vai gostar também. Ele está elogiando o café aqui da Cris Caffe Confeitaria e Café, e realmente é bom. Às vezes a Ana me serve um cappuccino aqui enquanto eu vou conversando, tá? Então vem para cá, vem para Cris Caffe Confeitaria e Café também. E a música, Dr. Gerson Aita, para a gente encerrar o nosso podcast. Eu sou apaixonado por música, e música boa, né? Porque recebi um áudio do Dr. Gerson Aita cantando Trem das 11, lembra? Trem das 11, Trem das 11. De Adoniran Barbosa, né? Adoniran Barbosa, Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. Isso tudo eram sambas que a gente cantava, né? Época de faculdade. Antes da faculdade, até o meu irmão fazia um curso de violão, e ele saiu, eu fiquei com o violão dele, e eu ia eu morava em São Leopoldo, eu ia na praça em São Leopoldo, onde a gente comia um lanche muito bom, e não era caro, era barato, e tinha sempre uma turma ali tocando samba. Sambinha. E eu ficava olhando o que eles faziam no violão, ia para casa e fazia a mesma coisa. Nunca aprendi a tocar bem, então sempre fui meia boca. Está sendo modesto, está sendo modesto. Eu me mantive estudando naquelas revistinhas que traziam cifra, então nunca tive uma noção muito boa de escala, coisa assim, para aprender a tocar de ouvido e tal. E nessa época eu comecei a tocar violão e cantar. Como eu tenho a voz grave, tenho uma voz mais ou menos, participei de coral, aprendi afinação. É médico, mas poderia ser locutor, apresentador, poderia. E músico também. E aí a gente tocava bastante. Depois, no corre-corre da profissão, acabei me afastando do violão. E de um tempo atrás, uma filha minha manifestou vontade de tocar violão, então a gente comprou violão. E eu voltei a começar a tocar de novo. A gente faz algum barulhinho ali, né? Então, Dr. Gerson Aita, é claro que eu não ia pedir para o senhor trazer um violão hoje aqui, que é a nossa conversa aqui no podcast, né, na Cris Caffe Confeitaria e Café, mas eu vou pedir para o senhor cantar para nós aqui do Lupa Notícias, e para o pessoal da Cris Caffe também que está assistindo esse podcast, naquela mesa. O senhor faria para a gente um vídeo cantando naquela mesa? Com certeza, posso fazer. Sambinha. Sabe por que eu estou pedindo essa? Eu já tinha notado aqui, porque eu vi que o senhor cantou essa música com uma emoção. O senhor mandou um vídeo dizendo, olha, eu vi essa música hoje e tal, e aqui relembrei de algumas coisas, mais ou menos assim. Essa música, ela é muito... eu conheci algumas pessoas que eu respeito muito, que eu gostei muito, alguns foram muito importantes para a minha vida pessoal, outros foram importantes na vida profissional, e a gente
geralmente acabava, como bom italiano, né, discutindo os assuntos numa mesa, ou comendo, ou tomando um vinho, ou conversando, né? E muitas das pessoas, essas que foram importantes, tanto na minha vida pessoal como profissional, eu lembro delas em alguma mesa, passando algum ensinamento, contando alguma coisa, explicando alguma coisa, né? Então essa música para mim é uma música muito, muito importante, muito boa. Da mesma forma que para mim, quando o senhor mandou o áudio cantando o Trem das 11, né? Eu fiquei muito emocionado quando mandou, porque essa música a minha mãe cantava para mim. A minha mãe cantava para mim, ela adorava cantar Trem das 11, que a minha mãe cantava, a minha mãe tinha voz fina, a minha mãe fazia voz fina em Terno de Reis. Tá? Pra vocês verem o tamanho, né, de timbre que tinha a minha voz, a minha mãe, para fazer voz fina em Terno de Reis. Eu, quando era pequenininho, saía com ela de madrugada, durante as madrugadas, com um grupo de Terno de Reis, em casa, cantando terno. E a minha mãe era a voz fina do Terno de Reis. Então, ela cantava muito bem. E ela adorava cantar para mim o Trem das 11. Né? E o senhor cantou aquele dia, mas hoje eu quero aqui no nosso podcast, naquela mesa. Pode ser? Pode. Então tá bom. Vamos tentar. Gente, Dr. Gerson Maita, aqui no podcast Papo com o Silvio Brasil. Espero que tenha gostado da nossa conversa. Não foi uma entrevista, não foi uma conversa, mas as pessoas precisam ouvir de um profissional como o senhor, né? Tudo que o senhor falou aqui, as pessoas precisam saber, porque muita gente faz, em certas situações, algumas questões que envolvem, né, mais diretamente a própria vida, fazem questionamentos ou dão opiniões completamente fora daquele contexto e que muitas vezes são incentivadas por aqueles que têm interesse em ter um pensamento como a gente busca, né, estar sempre levando aquilo que realmente acontece. Né? Se tu me permite, Silvio, eu gostaria de chamar atenção para um detalhe. Um dos principais motivos da vacinação, e a vacinação contra H1N1 é disponível nos postos de saúde, muitas vacinas estragaram nos postos de saúde, venceram o prazo de validade, foram devolvidas, vão ser jogadas fora, incineradas, não tem o que fazer. E quem sabe muitas dessas vacinas poderiam ter salvo vidas que, se tivessem feito, não teriam a miocardite. Não estou me referindo especificamente ao caso dessa menina, mas muitas das pessoas, principalmente idosos, que têm cardiopatia, que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm outros problemas crônicos respiratórios e que podem se beneficiar muito das vacinas. Não parem de fazer vacinas. As vacinas não são experimentais. Mesmo a vacina contra o Covid, a família Coronavidae, que é da onde sai o coronavírus, ela vem sendo estudada a vacina há 30 anos. Vem sendo testadas com vários tipos de inoculantes e tal. Aconteceu que durante a pandemia de Covid, algumas das vacinas que já estavam sendo aprovadas em vários estágios, que estavam sendo muito boas, o último estágio foi acelerado. Foi acelerado para que se pudesse oferecer. E também, por sorte nossa, elas deram muito certo, resultaram em salvar muitas vidas e nós estamos aí livres desse problema hoje. Gente, nesse podcast faltou falar um tema que é política, eu vou deixar para uma outra oportunidade, aí ele vem aqui só para falar sobre política aqui, para a opinião, porque o Dr. Gerson Maita também tem uma posição política muito forte, muito definida, tá? Mas não vamos falar disso hoje, não temos mais tempo aqui. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua participação, me sinto honrado e lisonjeado em tê-lo aqui. Obrigado pelo mimo da Cris Café, Confeitaria e Café, e até um próximo podcast. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre: eu quero viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã.
Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá vivendo em mim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse como dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. E agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em